Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Podcast S, começando. E a gente discutindo agorinha, quem puxa, eu puxo, tu puxa, nós puxamos, nós puxais. E eu disse, eu puxo, porque eu amo essa série, Já começa com uma cutucada. Por mais que o Edson vai criticar, não vai gostar, só vai reclamar, gente, não interessa, eu amo essa série e o que importa é que eu amo essa série de paixão. E aí, Edson? E aí, pessoal, mais um episódio. Eu diria que o certo alguém tá um pouco enganado sobre o que vai dizer. Eu não tô criticando nada. Chocado. Temos muito o que conversar, mas você tá com julgação de. Você tá julgando valores. Você é negacionista? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mas antes de a gente falar sobre essa série, nós vamos falar sobre as nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @ISEditora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. E também, antes de a gente seguir para o episódio, gostaria de pedir a colaboração de todos que estão nos assistindo e escutando para colaborar na ação de ajuda do RPG Bartô 2025, que é uma campanha para colaboração, para produção de um canil para pets em situação de precárias, situações de deficiência, que estão precisando de ajuda, estão precisando de um lugar para ficar. É uma campanha muito bacana que está sendo produzida com bastante apoio da comunidade de RPG. Tem a Trova RPG, tem a própria editora News Order. Então, assim, eu vou pedir muito encarecida a ajuda de vocês para com essa campanha, para ajudar os pets, que todo mundo sabe que pets é um companheiro de vida, seja na nossa vida, seja no RPG, seja na ficção, seja na fantasia, e por assim vai. Então, por favor, acessem a campanha do Catarse, que a gente vai deixar o link na descrição, e colaborem com essa campanha. Voltando, Boardwalk Império, Império do Contrabando aí, o Ellison, primeiras impressões, antes da gente falar de elenco, de história, rolê, diga assim, olha, eu senti... Tem 2 coisas assim que me dá de impressões, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a série, mas o principal é com a série. Eu fiquei chocado, eu achei que ela... Quando você passou essa série, eu achei que ela era uma série recente. Depois eu fui descobrir que tinham 5 temporadas. Eu me enrolando pra assistir pra gente gravar, senão a gente falava das 5, né?
ela é uma série bem naquela pegada de estética da HBO, né? Que ele fala sobre esse momento, um momento muito específico da história americana, que não envolve muito, né, brasileiro que desconhece, mas que ele tem um forte impacto sobre toda essa cultura que a gente vê escorrendo para a mídia geral de cinema, série e afins, né? A gente tá falando de máfia, tá falando de corrupção. Eu gostei bastante ali do primeiro episódio naquela coisa de personagens que são... Eles não são o típico herói que você geralmente assiste, acompanha uma série, como protagonista, como alguém que você vai torcendo, você vai vendo o que é a verdadeira política no mundo ali, de fato, acontecendo, principalmente naquela época, né? Isso caiu muito no meu gosto, porque eu tava procurando uma série desse estilo, né? A última série desse estilo que eu gostei muito foi Peaky Blinders, mas é uma outra pegada. E que tem também uma conexão, talvez, um pouco de tempo, né? Que é a lei seca que os Estados Unidos estavam, que é comentado no Peaky Blinders. Mas eu gostei bastante, principalmente do elenco que mandou super bem, assim, na minha opinião. O primeiro episódio, ele me deixou um pouco confuso, mas depois, quando eu fui assistindo, eu fui gostando bastante. Eu já reassisti essa série, né, 2 vezes inteira. Agora pro podcast tava assisti a primeira temporada de novo, a segunda tava finalizando a terceira. Porque é uma série que me impacta aqui. Ela vai falar então aí da vida do Nuck Thompson. Que é uma série totalmente baseada em fatos reais, né? Todos os personagens também são baseados em fatos reais. A gente tem até o Al Capone na série. Essa foi uma das partes que mais me confundiu, que foi aquela... No primeiro episódio você tem aquele assalto, né, da carga de bebida, né, e eu fiquei assim, uau, quem é essa pessoa? Depois eu fui ver, é o Al Capone, eu falei, meu Deus. Depois que eu fui entender, assim. Então a gente tem aí ela é uma adaptação de uma obra, de um livro, né, do Nelson Johnson. Eu não li o livro, então eu não posso falar muita coisa sobre o rolê. O primeiro episódio ele foi dirigido pelo Martin Scorsese, então tem todo um rolê aí. Então o primeiro episódio foi em 2019, e aí depois os episódios ali a partir de 2010. Wellington, se a gente pudesse dar uma sinopse da série, o que você falaria? Uma sinopse da série. A gente estava Estados Unidos na véspera da lei seca, quando o álcool começou a ser proibido em todo o país. Nuck Thompson, né, o tesoureiro de Atlantic City. Atlantic City, ele vive uma vida que mostra a verdadeira face da política, né? Controlando tanto o crime quanto a política da cidade e todo o seu desenrolar na contrabando de bebida que estava ilícito na época dos Estados Unidos. Acho que dá mais ou menos algo assim. Não, perfeito. Pra mim, eu diria uma série de gangster, de como é que ali nos Estados Unidos, a partir de 1920, né, começa toda a questão da máfia se estabelecendo de uma maneira mais... menos, como vou dizer assim, com tantas mortes e assassinatos como se esperaria, mas que mostra também a corrupção do próprio Estado, do aparato estatal, diante de alguém que começa a crescer e fazer a corrupção gerar ali, correr solta. E sabe um aspecto que é muito interessante, assim, tem na primeira temporada, bom, como eu disse, não assisti as demais, então eu não sei. Na verdade, eu sei do que aconteceu com o personagem, com ele, a pessoa real no qual esse personagem é baseado, né? Mas no envolvimento da política. Eles falando sobre republicanos e democratas, ele é claramente republicano, isso é interessantíssimo também. Ver toda essa questão o que parece não ser gangster, mas ao mesmo tempo, dentro do própria esfera estatal, dentro da própria política, né? Isso é bem massa de ver. Bom, vamos lá falar um pouquinho, então, do elenco que a gente tem aí, né? Tem personagens que eu acho fenomenais. O próprio Nuck Thompson, certo? Que é o Steve do Buscemi. O Richard Harrow, que é o Jack Hudson. Jimmy Dormandy, Michael Pitt, a Margaret Thompson, que é a Kelly MacDonald, Nelson Von Ayden, que é o Michael Shannon, também
foi o General Zod do Superman. O Chalk White, que eu amo esse ator. E o papel que ele fez, que é o autor Michael K. Willman, que é o Chalk White, fantástico. Né? A mãe do Jimmy Dormandy, que é a Gillian Dormandy, ela é uma personagem multifacetada. Outros personagens ali que a gente vai ter, também o Jeep Rossetti, que é o Bud Carnavet, o Valentin Narcisi, que é o Jeff Wright, e aí tem vários outros personagens. Mas acho que esse centro aí de personagens, como por exemplo até o Elias Thompson, é o Shia Wrightham, entre outros aí. Alisson, o que te chamou a atenção na série? Que construa aí pra gente, vamos bater um papo. Acho que o primeiro passo, assim, é o próprio Nuck Thompson. Acho que ele, como figura central, né, que ele é o... Acho que é difícil se apontar numa série assim um protagonista, mas eu acho que ele é o protagonista da história, né, vamos dizer assim, de fato. Né? Com certeza. E o passo dele de liderança, de controle, de como ele vai lidando com as questões, ele não sendo muito caricato ao mesmo tempo que ele e tem um drama dele com relação à esposa dele falecida. Eu acho que isso me chamou bastante atenção, envolvendo também o aspecto histórico, quando eu vi que aquela pessoa que aquele gangster, aquele bandido que ajudou no golpe do primeiro episódio era o Al Capone, que eu não tinha entendido isso, porque eles não revelam, né, no primeiro episódio, se eu não me engano. Tanto que eu fiquei procurando no episódio, já revi ele umas 2, 3 vezes para ver se falam o nome dele. Isso me marcou, me chamou muita atenção, né, de ver essa grande construção de época dentro da história, né. Eu sempre fui apaixonado por história, isso me chamou muita atenção. De ver também algumas questões, assim. Por exemplo, você falou do Nelson, né? O policial. Uhum. Eu sempre achei ele estranho, até que vem aquele episódio que ele começa a se autoflagelar, que eu olhei aquele episódio e fiquei, tipo, chocado. Eu falei assim, ok, ele é bizarro, realmente é bizarro de outro nível, né? Eu não sei o que você pensou quando você viu essa cena, né? Tem umas questões religiosas dele pesado, mas a primeira cena que ele começa a se autoflagelar me assustou bastante. Assim, que veio bem do nada, né? Então, bom, vamos lá. Eu acho que toda a construção, quando o Nuck começa, Nuck é o cara que eu adoro. Eu adoro o Nuck. É muito difícil eu não gostar do Nuck Thompson. De como ele se movimenta ali na estrutura criada, que não foi por ele, criada pelo Comodoro. O Comodoro que cria toda uma grande estrutura. Tanto que o Comodoro vai apoiar o Nuck, mas num dado momento o Comodoro quer voltar a dirigir todas as coisas, porque ele tá impossível. Mas uma coisa que eu entendi, assim, da primeira temporada, é que o Comodoro pode ter criado toda essa estrutura, mas o Nuck, ele tomou ela. Ele orquestrou a queda do Comodoro, não? Quem orquestra o Comodoro ficar doente é a empregada dele. Não, ela começa a envenenar ele. Não é questão de doente, porque não é o Comodoro que é o tesoureiro, não é ele que tá na frente, né? Ele existe lá, mais lá por trás, só que ele tava na posição que o Nuck tava antes, entendeu? Nesse sentido. Sim. Então, sim, mas é ele que orquestra, é ele que vai dar pro Nuck a posição. Não, o Nuck constrói e amplia, mas quem construiu a cidade foi o Comodoro. Então o Comodoro que é o cara que o Nuck ainda vai falar com ele ainda vai se reportar a ele, muitas coisas. Só que há o parricídio, onde o Nuck começa a cortar as asinhas do Comodoro, dizer, ó, tô aqui, eu que tô fazendo isso. Tanto que o Jimmy Dormandy, que é o filho do Comodoro, através de, né, e pode ter gatilho daqui pra frente, né, quando a gente conversar, então toma cuidado aí. O Jimmy Dormandy é filho de um estupro, de uma menina de 12 para 13 anos, que é a mãe do Jimmy, que é a Gillian, e que ela tá por ali. Então ela vai ter uma vida também muito complicada. E o Comodoro, ele não cria esse filho. Quem cria mais o Jimmy é o Nuck.
Então o herdeiro primeiro direto vai ser o Nucky. Mas o Comodoro, quando começa a recuperar sua saúde, ele quer retomar o poder de volta. Dizer, não, tô bom, tá tudo certo, vou retomar tudo isso aqui. Mas isso não está na primeira temporada ainda. Não vê isso ainda dessa forma. A gente vê, ao contrário, e eu acho que fica muito claro na série, justamente o que vai começar a se desenrolar justamente enquanto uma disputa de poder, aonde o Jimmy começa a ascender e querer, digamos, trair a confiança do Nucky. Então, você falou do agente de Von Alden, não, aquilo ali dele se flagelar, começa toda aquela loucura ali, tipo a Opus Dei ali. É uma loucura que começa, socorro. Não, Opus Dei, lembrei de Código da Vinci, né, que é aquele personagem. Você tem uma questão assim, você puxou o Jimmy, porque ele, na minha opinião, ele fez uma grande besteira ali no início da temporada, né? Que ele foi que causou, acho que, o maior problema da primeira temporada, a máfia ali de Nova York querendo tomar, né? Não só interferir, mas começar a tomar parte de Atlantic City, né? Quando eles começam a disputar a questão de fabricação de bebida ilegal, né? Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!